Boa noite, rejuvenescente. Estamos aqui na quarta vez para tentar entrar, mas a gente vai conseguir para fazer nossa live. E eu vou chamar aqui o Wallace assim que ele entrar. A gente tá no entra e sai, mas vamos conseguir, que a gente é persistente. Vamos lá. Wallace, situação, mas a tela não aparece dividida aqui ainda para mim não, tá? Vamos ver. Aceitando de novo. Agora eu te vejo. Também. Ah, uhul! Bendito, Conseguimos! bendito Instagram. Estão tentando, Ótimo. e Que? estão Cortou teu tentando, som. estão tentando sabotar o Bora, mas não vou conseguir. Ah, vai nada. E é ruim. Nós somos fortes, persistentes, resilientes. Oi, Melhorou meu Arley, boa som? noite. Seja bem-vindo. Vamos que vamos. Melhorou meu som? Melhorou. Eu quero botar meu fone. Mas você acha que eu sei aonde está? Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo bem? Então tá bom. Vê Então aí tá bom. quem, Arley, quem, se você quem pode vê dar que um não tá legal feedback aí, aí. é. Porque se não estiver me ouvindo bem, eu vou ter que botar o grandão. Mickey, Mini. É, Ó, exatamente. botei o título da live aí embaixo. Se quiser fixar ele. Sim, pronto. Oi, tia Mana, boa noite. Oi, tia. Seja bem-vinda. Mano também que tá aí. Isso aí. Tô aguardando ansiosamente pão de queijo, hein? Pois é, né, Wally? Eu vou pegar a aba. Por favor, tá? Fica a dica. É, vambora. Vamos lá. Hoje o tema da live tá bem legal e interessante, né? Porque a gente viu que tem mitos ou tabus, que a gente também pode chamar, assim como muitas verdades que a gente já tem falado aqui no Bora Rejuvenescer. Então, o título da live hoje são Mitos e Verdades sobre Envelhecimento. Qual é o seu? Porque até pra gente, né, Wallace, antes de trabalhar com longevidade, acho que nós mesmos formávamos nossos mitos, tabus, e a tia Amanda está até colocando aqui que o tema muito interessa a ela. E eu vi pelas respostas que começaram a aparecer lá que muita gente botou como verdade mitos. E isso me gerou até um estranhamento, porque eu percebi que tem a ver com tabus. Mito é diferente de tabu, né? Tabu tem é um determinado mito que ele está permeado com crenças da sociedade, muitas vezes, de uma forma limitante, que tem um viés social, um viés de preconceito. E dentro do envelhecimento, tem muito disso. Hoje, quando a gente estava falando sobre o tema da live mais cedo, né, Wallace? A gente até ficou com receio de ser extenso, porque a gente queria botar mais coisas. É um tema que tem muito mito e tabu, e muita verdade que precisa ser esclarecida. E só que a gente teve que ficar com menos. Então a gente botou os mais populares. E por que que a gente vê que a gente percebeu que tem esses mitos, né? A gente principalmente, ainda hoje em dia, a gente tem um modelo de envelhecimento que aos poucos as pessoas estão vendo que ele já não serve mais. Aquele modelo de envelhecimento que a gente chegava em determinada idade e que a gente estava só condenado a ficar sentado na poltrona, vendo jogo ou vendo novela, esperando a doença chegar para poder morrer. Esse modelo ele já vem com a gente durante muito tempo. A gente tem visto, né, uma certa caricatura da velhice tanto nos filmes, nas novelas, nas descrições.
e a gente tem incorporado esse tipo de modelo como se ele fosse verdadeiro. E aí a gente vê pelas, né, respostas que a gente está tendo aí no quiz, né, que foram colocados aí mais cedo, como é que as pessoas acabam se confundindo, né? Coisas que a gente acha que são verdades, mas que depois a gente percebe que não tem muito a ver, não. Porque são coisas que foram sendo colocadas para a gente como se fossem verdades por causa desse modelo de envelhecimento. Então, já de início, se você acha que quando você for ficar mais velho ou for atingir uma determinada idade, que a sua sentença é ficar inutilizado, sem vitalidade, sem coisas para poder fazer, tira o teu cavalinho da chuva, tá todo mundo vivendo bastante hoje em dia, se você começar a se cuidar agora, você chega com a idade que você quer com bastante vitalidade, e a gente hoje vai conversar sobre algum desses mitos que a gente acaba muitas vezes repetindo, e depois quando a gente vai ver, eles não são bem assim não, né? Exato. E com isso, nossa live hoje está num formatinho diferente, né? A gente sempre estrutura ela em 3 momentos, que são dados, conteúdo e dicas, só que hoje vai ser tipo um game mesmo. A gente vai falar qual é a frase, e quem for entrando, dá uma boa noite aí para minha mãe. Coloca 1 para sim, concordando com a frase, e 2 para não. Ou seja, sim, não, a gente não vai falar ou é melhor mito e verdade. O que você acha, Heitor? Olha só, o Wallace. Tô coitando a cabeça. Não, na verdade, quem quiser se manifesta aí do jeito que achar melhor quando a gente fizer a pergunta. Se quiser economizar caracteres, bota o 1 para o sim e o 2 para o não. Tá bom. Mas a gente vai lançar essas perguntas aí que a gente colocou mais cedo na caixinha e vamos ver o que o pessoal responde. Então, mamãe te amando, o Arley aí, que estava aí já no início, para a gente não ficar interrompendo a live, já vai ajudando a gente aí. Isso aí. Vamos lá. Começa com a primeira aí. Então vamos começar. Olha só, a gente fez aqui colocamos 6 mitos ou verdades para a gente poder conversar na live de hoje, né? Então, pensa naquilo tudo que você já imaginou que fosse, né, a ideia sobre velhice ou o que acontece numa certa idade e diz para a gente aqui nos comentários se você acha que é mito ou verdade. Se for verdade, né, bota um sim, se for mito, bota não. Ó, com o envelhecimento, a nossa produtividade ela diminui, ou seja, a nossa capacidade de ser útil, ela diminui com o tempo. O que você acha? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. 1 para sim e 2 para não. Já foi bem curioso, né? As caixinhas que ficaram hoje mais cedo lá, né? Então, assim, você acha que a produtividade ela cai conforme chega o envelhecimento? Tia Glorinha já botou não aí, ó. Tia Amanda também botou falou que não. E elas são representantes aí. O Arley botou que acha que diminui. Vamos lá. Então, e aí, Amandinha, responde aí. Sim ou não? Bom, não diminui a produtividade. A gente, conforme vai passando o tempo, a gente está vendo que tem inúmeros exemplos de, inclusive, aumento da produtividade. Só que isso depende da relação prévia que a pessoa tem até chegar aos 60 anos. E o que está se observando? Com o envelhecimento da população, está havendo, né, uma necessidade cada vez maior de abrir a fatia para esse mercado de trabalho, porque com 50, com 60 anos ainda há muita capacidade produtiva e muitas vezes até mais alta, porque a pessoa tem maior número de estudo, mais livros acumulados lidos, mais experiência de trabalho e muitas vezes uma gana de botar aquilo em prática. Só que, e tem até pesquisa aqui do Instituto Datafolha, que uma fatia de brasileiros com 60 anos ou mais empregados aumentou de 20% a 26% entre 2007 e 2017.
Porque, gente, a gente vê até pelas faixas etárias mais jovens. Com 40 anos, há 20 anos atrás, é diferente do 40 anos que estamos vendo aqui agora. A tia Mana, a mamãe, que tem mais de 60 anos e estão aqui, elas podem responder que, assim, tendo oportunidade de trabalhar, ainda que às vezes algumas habilidades mudam, a habilidade cumulativa ao longo dos anos, ela faz com que você muitas vezes amplie a sua produtividade e a sua capacidade de conexão neuronal, interligando essas diferentes habilidades adquiridas ao longo dos anos. É isso aí. Ó, tem coisas interessantes para a gente pensar, né? Oi? É mito. É mito, verdade. Tem coisas interessantes para a gente pensar, né? Por exemplo, se a gente for imaginar, pegar a própria palavra produtividade, quando a gente fala de uma pessoa que é produtiva, a gente pensa em uma pessoa que consegue ter uma melhor capacidade de se concentrar, uma pessoa que consegue ter mais inteligência emocional, uma pessoa que talvez é menos suscetível ao estresse, porque já ganhou a habilidade de como lidar com ele, já passou por várias situações. A gente entende uma pessoa que já sabe, em alguns momentos, quando e como deve agir com pessoas diferentes, porque às vezes a gente bate de frente com pessoas que são diferentes da gente. Todos esses conceitos que eu coloquei aqui, se a gente for parar para pensar, uma pessoa consegue produzir melhor, ser alguém que produz mais, se ela tiver esses itens equilibrados, sofrer menos influência do estresse, ter mais experiência, ter mais inteligência emocional. E isso a gente adquire com experiência de vida. Então, naturalmente, quando a gente fala do conceito de produtividade, se a gente continuar utilizando dentro da nossa vida aquele conceito de que a gente é feito para progredir sempre, ou seja, se você se mantiver sempre em aprendizado constante, continuar buscando as habilidades que você pode ganhar, que estão ali, às vezes, naquele ponto cego que você vê que você pode se melhorar, naturalmente, com mais idade, você acaba conseguindo ser mais produtivo. Então, isso se casa com o que a gente está colocando aqui. E tem um outro aspecto também. No nosso país e em muitas culturas ocidentais, a gente sempre teve a tendência de valorizar muito as pessoas mais jovens e colocar de lado as pessoas mais idosas. E a gente tem visto, conforme a Amanda falou aí, que a nossa longevidade ela está indo mais longe, para ser redundante, né? Então, a gente está vivendo mais. Então, aquilo que antes a gente chamava de meia-idade, que era na faixa dos 40 anos, se hoje a gente vai viver até os 100, ou próximo dos 100, isso já é muito real, né, em muitos países, a meia-idade deixou de ser nos 40 e está chegando nos 50, 60. Então, pessoas nessa faixa etária de 50, 60 anos estão realmente em uma fase da vida muito produtiva. Então, hoje em dia, com o aumento da longevidade, né, a distância que a gente está tendo de anos de vida, a capacidade de experiência de vida, de aprendizado que a gente consegue acumular com o tempo, é natural que com o tempo a gente consiga ir aumentando o nosso nível de produtividade. Isso tem acontecido muito. Tem várias empresas que têm contratado pessoas na faixa de 50 anos para cima, que percebe que essas pessoas são mais dedicadas ao trabalho, são mais concentradas, se colocam menos em situações, né, de desafios, de brigas, enfim. São pessoas que valorizam mais o trabalho que têm, se dedicam mais a isso. Então, a gente tem visto empresas como, por exemplo, a Reserva, né, acho que vale a pena a gente citar o exemplo aqui também, da Reserva e outras empresas também que contratam pessoas com uma faixa etária mais adiantada, e tem tido muito sucesso com isso. Então, a gente realmente vai ver daqui para frente, em alguns breves anos, mais campanhas publicitárias valorizando pessoas de 50 anos ou mais empresas buscando aderir a esses profissionais, dando espaço para eles no mercado de trabalho. Então, é muito importante que a gente entenda que, com o tempo, a gente pode se tornar mais produtivo, sim. Só que a gente não pode tirar da cabeça que a gente foi feito para evoluir sempre. Então, não pode deixar de querer aprender, né? Não pode deixar de querer evoluir. E fazendo só um complemento, né, uma conclusão dessa questão aqui,
A gente tem uma cultura no Brasil, por ser um país jovem, de que após a aposentadoria a produtividade cai. Essa crença está muito entremeada a uma questão mais cultural do que cognitiva. Então, as próprias pessoas que se aposentam ou estão acima de 60, elas descreem ou não usam toda a sua potência criativa porque não estão trabalhando formalmente. Então, isso é uma coisa que realmente a gente tem que ir trabalhando, porque é mais cultural do que cognitivo. Então, bacana, né? Uhum. Primeiro o mito caiu. Pois é. Agora vamos para o segundo. Vamos. Vou ler aqui, ó. O paladar, ele pode mudar em idosos mais velhos? O que você acha? Com o tempo, o nosso paladar, a gente perde ele ou ele fica aprimorado? É mito ou não é? A gente diminui ele, não perder, né? Porque há uma mudança ou não quando vai ficando mais velho. Carol e tio Sérgio, boa noite. A gente está pedindo para botar aí nos comentários o que vocês acham. Mito ou verdade? Pois é, o paladar ele pode mudar em pessoas idosas? O que vocês acham? Sim ou não? Vamos lá. Tem gente aí que está pensando assim, será que o sorvete que eu tomo hoje é mais gostoso ou menos do que era antigamente? Olha só. A gente vai dar 5 minutos para responder, porque senão... Não vale levar em conta a Covid. Teve muita gente que teve Covid também e acabou ficando com o paladar alterado. A questão é, com a idade, a nossa tendência é que o paladar ele mude, que a gente diminua, né, essa sensibilidade da percepção do paladar. A Carol falou que sim, a tia Amanda falou que não. Um é sim, 2 é não, ou pode escrever aí. Então vamos lá, Amandinha. Fala aí, verdade ou mentira isso aí? É verdade. Em idosos mais velhos, pode ser que vocês não estejam sentindo, quem tem acima de 60 e 70, mas se a gente lembrar lá dos nossos avós e pessoas que ultrapassaram até 80 anos, é possível que isso aconteça assim. Isso pode variar de pessoa para pessoa, como varia a quantidade de cabelos brancos. Tem pessoas que têm cabelos brancos mais tarde, mais cedo, mas essa mudança do paladar ela acontece porque todo lugar que é feito de tecido muscular, e eu vou acabar dando spoiler aqui para uma das perguntas, tende a reduzir com o passar da idade. E a língua, ela tem papilas gustativas e é feita de tecido muscular também. Então, com essa redução da papila gustativa, que é o que dá a sensação, a percepção de gosto, ela diminui. Por isso que, às vezes, o idoso, o mais idoso, aqui a gente está falando dos idosos mais velhos, Cíntia, mana. Os mais idosos, eles acham que o café não tá doce, põe muito açúcar, ou que a comida tá com pouco sal, aí coincide de ter pressão alta e reclama que o gosto da comida tá ruim, e pega sal escondido, ou esconde doce. Isso é muito comum, gente, de idoso esconder doce ou sal para poder adicionar na comida. E isso é por causa disso. Não é que, parece que a comida ficou ruim, tem idoso que ainda fala isso. Mas é porque há, de fato, uma mudança. É isso. O tecido muscular ele acaba tendo uma redução e as papilas gustativas também têm essa redução. Mas são em idosos mais velhos. Então, bora continuar comendo o nosso pastel aí, tia Mana. Pois é. Bom, se a língua, né, assim, é músculo também, vamos exercitar comendo bem enquanto isso, né, para poder ir treinando esse músculo aí, porque comer bem é sempre muito bom. Exatamente. Né? Exercite. Exercite. Vamos comer bem, que vale a pena. Meu pai que está aí adora. Meu pai sempre fala, eu prefiro dar R$100 num prato gostoso do que numa camisa. É verdade. Ó, terceira pergunta para a gente poder fazer aqui. Essa é polêmica, só dando um pé de polêmica. Essa terceira pergunta, fala você.
Só para já Então, avisar que vai vir polêmica. a gente fica mais esquecido com o envelhecimento. E aí, o que você acha? Passando o tempo, ficando mais idoso, mais velhinho, você vai ficar mais esquecido? Isso é uma fatalidade para quem está envelhecendo? Sim ou não? Responde aí nos comentários para a gente poder dizer se isso aqui é um mito ou se é uma verdade. E aí, a gente fica mais esquecido com o envelhecimento? Essa é bem interessante, né? Eu gostei muito dessa, de estudar para essa pergunta aí. Acho que. Carol, Ela botou sim. sim! Te amando assim. Vamos lá. Minha mãe tá pensando em tudo que ela esqueceu. Tem a ver com a idade. Vamos lá. Então, 2 segundos. Pé. Eu tô aqui controlando o tempo. e aí, a gente fica mais esquecido com o envelhecimento? Minha mãe não ouviu. A gente fica mais surdo com o envelhecimento, mãe. Foi essa. Dia. Ai, meu Deus. A pergunta é se ficamos mais esquecidos com o envelhecimento, mãe. Sim, já botou. Também fica mais surda. Gente, adoro. Não, o pior é que Nessa live eu não preciso tomar remédio no dia, não, Wallace. é, eu não sei quem se identifica aí, mas o pior é quando você fala com a pessoa tá assim, ó. Wallace, isso aí acontece? Aí, oi? Tipo, eu não tô ouvindo, peraí. Quando já reparou que tem gente que bota o óculos para ouvir melhor? É dessas, assim, né? De vez em quando acontece. Ó, vamos lá. A gente fica mais esquecido com o envelhecimento? Sim ou não? Fala, Amanda. Não, gente. Agora veio a polêmica, por isso que eu falei que era polêmica, porque a gente estudou para responder essa questão. A gente não fica mais esquecido. O que acontece, isso foi uma descoberta positiva para o Bora Rejuvenescer, é que pessoas que não cuidam da parte cognitiva é como um músculo que você não exercita. Você vai ficar mais esquecido. E isso é em qualquer idade. Se eu só fico exercitando o meu músculo de maneira fácil, pensa numa criança e pensa num adulto. Se a criança só fica no tablet, no celular, não tem jogo da memória e tal, você acha que ela vai reter mais conhecimento ou ela vai ser mais esquecida e desatenta? O adulto, a mesma coisa. E o idoso também. O que acontece é que o processo de falha ocasional na memória, isso também depois do Covid, ele pode ocorrer. Só que isso tem outras variáveis que impactam muito mais na questão do esquecimento do que a idade em si. Quais seriam esses impactos? Ter tido realmente alguma condição neurológica que levasse aquilo. Privação do sono. Quadro depressivo. Se tem tempo que você não faz exame de sangue, tá com as vitaminas lá toda descoordenada, também pode levar a isso. E isso tudo pode acontecer em qualquer idade. E merece ser investigado antes de falar que é por causa da idade. Então, isso também, quando a gente começou a ler, a gente leu em locais realmente que trazem informações sobre isso. E isso se cruzam com outras questões, que aí a Carol, que é da área de epidemiologia, vai entender, que acabam gerando, também vai entender, vieses de confusão, que são assim, são fatores que levam à confusão de interpretação. Quando a gente tem um bom arcabouço de memória, quando a gente estimula jogo de xadrez, aprendizado de idiomas, viajar, conversar sobre assuntos diferentes,
ter leituras diárias, a nossa memória vai ser excelente. E mesmo quando estiver mais velha, a tendência é que há uma acumulação. E isso tem um impacto também lá no primeiro ponto, que é de produtividade. Agora, se dentro do meu cérebro é como se fosse uma atrofia cerebral, eu fico a maioria do tempo ali só no celular, ou o dia inteiro vendo notícia e tal, eu não estou exercitando minha mente. Então, o que os médicos especialistas, inclusive geriatras, neurologistas e pessoas especialistas em envelhecimento falam é que não há uma relação de esquecimento com a idade. Há uma relação de esquecimento com esses outros fatores, assim como são os mesmos fatores que levam também ao aumento da pressão, que é o sedentarismo, depressão, falta de atividade física, colesterol elevado, obesidade, e que isso sim vai ter uma relação com uma precocidade em condições neurológicas, de doença de Alzheimer, por exemplo, ou outras questões relacionadas à demência, do que a idade em si, entendeu? Não é a idade, não é o envelhecimento. São outros fatores que impactam. Ainda que haja um envelhecimento dos neurônios, se a gente faz um estímulo ambiental, que a gente diz, a gente modula esse estímulo. Pelo contrário, a gente vai ter uma memória de elefante, que é um animal que envelhece bastante, inclusive. Não, olha só que legal, né? Essa pergunta, como você falou, né, é uma pergunta bem interessante, né? Que a nossa tendência é achar que a nossa cognição ela naturalmente vai cair. E como a gente está falando aqui sobre estudos, a Amanda falou que a gente pesquisa, né? A gente pesquisa mesmo. A Universidade de Stanford, ela tem um centro de estudos de longevidade. Quem depois tiver interesse, procura lá Stanford Longevity Center on Longevity, né, que fala sobre longevidade. E tudo isso que a Amanda falou está dentro de um dos pontos estudados pela universidade, que é da chamada medicina de estilo de vida, que traz muitos elementos parecidos com o que a gente fala aqui no Bora Rejuvenescer, né? Então, o que dizem, né, os médicos? Eles falam para a gente, tem evidências disso, de que ao longo da vida o nosso cérebro ele vai mudando. A gente vai tendo novas conexões dos nossos neurônios, novas sinapses vão acontecendo dentro do nosso cérebro, e ao longo desses anos, quando a gente busca, aquilo que a gente busca fazer, ele traz desenvolvimento para a nossa forma de pensar e a nossa forma cognitiva. Então, já ficou assim, evidenciado que o estilo de vida que a gente tem, e aí entra aqui a questão da epigenética, né? Mais uma vez quebrando barreiras, né? Porque a gente sempre achou que a questão do envelhecimento ela estava só ligada à parte da genética. Mas não, a epigenética, que é a mudança de um estilo de vida, ela pode afetar e pode melhorar o desenvolvimento cognitivo da gente. E olha que engraçado, já ficou comprovado de que, principalmente, a atividade física, junto com exercícios cognitivos, ou seja, leitura, formas de estimular o cérebro a estar pensando, aprendendo o tempo inteiro, eles são ótimos estímulos para a gente poder continuar tendo uma saúde mental bacana e continuar tendo uma cognição cada vez maior. Então, ao longo da vida, a gente vai passando por essas mudanças, né, dentro do nosso cérebro, e os estudos já dizem para a gente, inclusive, que o exercício físico ele estimula um fator de proteção das nossas sinapses que ajuda a gente a pensar melhor, a fazer melhores conexões com aquilo que a gente aprende. Então, é muito importante, sim, que a gente entenda que, com o tempo, a nossa mente não está condenada a cair no aprendizado, a mente da gente não está condenada a ir para a decadência. Isso depende de um treino, de um exercício. Assim como a gente fala que o músculo, né, ele precisa estar sendo treinado para poder crescer, te proteger fisicamente, né? A gente também precisa treinar esse músculo que é o cérebro. Então,
muita gente acaba fazendo o quê? Acaba largando de mão. Então senta lá no sofazão, fica só passando o, o WhatsApp, fica só o dia inteiro ali dentro dos stories, fica vendo só aquilo ali o dia inteiro sem exercitar cognitivamente o cérebro, sem treinar ele. Aí, naturalmente, a gente vai ter uma degenerescência, né? Mas quem colocar para funcionar e juntar com a atividade física, vai longe. E você falou dos estudos aí, né, de Stanford. Eu lembrei de de um estudo aqui que foi publicado na Nature sobre irisina, que é um hormônio produzido pelos músculos e que eles estão observando que protege o cérebro e restaura a memória afetada pelo Alzheimer. Aí. Amanhã eu vou colocar nos stories, a gente coloca sobre um Reels da Monique Cury, que a mãe dela teve Alzheimer e ela trabalha também com essa parte junto com a gerontóloga Claudinha. E ela fala exatamente sobre a importância da musculação por conta da produção da irisina e nessa prevenção do Alzheimer. E a Carol colocou aqui que a gente podia falar sobre reserva cognitiva. A reserva cognitiva, bem lembrado, Carol, é como se fosse uma reserva, que se eu tiver errado aqui, você me corrige aí, Carol, nos comentários. É como se fosse uma reserva cognitiva mesmo, uma reserva do que a gente acumulou ao longo da vida pela realização de atividades diárias como leitura, estudos e trabalhos que demandem alta carga cognitiva. Então, a gente tendo isso ao longo da vida, isso confere como se fosse uma proteção contra o envelhecimento e lesões cerebrais, o que acaba comprovando ainda mais o que a gente está falando, que o envelhecimento em si, ele não leva ao esquecimento, pelo contrário, a gente tendo uma boa reserva cognitiva, e isso é o que a gente vem defendendo e construindo aqui, a gente vai acabar conferindo uma proteção contra esse tipo de dano neurológico que pode levar ao esquecimento também. Obrigada, amiga. Ó, quer uma dica para isso? Troca a tela pelo livro. Já vai ajudar muito, você ainda vai ganhar reserva, como a Carol colocou aí também. Exatamente. Então, não é só exercitar a mente, exercitar o corpo também. A gente já falou aqui da irisina, o Wallace falou aí dos outros fatores, então é corpo e mente, e espírito. Fazer exercício e ler coisa boa não faz mal para ninguém. Ó, próxima pergunta. Ter hipertensão, colesterol alto, diabetes e dor são coisas normais acima dos 60 anos? Vamos ver o que Sim ou você vai não? falar aí. Você acha que é normal ter hipertensão, colesterol, diabetes e sentir dores depois dos 60? É algo que é normal? Coloca aí nos comentários, sim ou não. Vamos ver, o que será que o pessoal vai responder, hein? Pois é, eu tô ficando curiosa, porque a gente vai lendo também, até a gente, cara, a gente ficou em dúvida em algumas, em como... Eu acho que depois dessa última aí, o pessoal já vai ficar assim, putz, eu achava que é, mas será que não é? Não, Carol botou. Tia Amanda botou que é normal, sim. Minha mãe não. Vamos lá. Mas a dor depois dos 30. Então, minha aí, eu tô aqui, voltei. Doutor. Ah, tá, é porque deu uma pausada aqui, voltei. Gente, ô, Carol, juro que eu lembrei de você e do Fernando nessa. Eu queria que o Fernando respondesse também. Então vamos lá. Ter hipertensão, colesterol, diabetes e dor é algo normal depois dos 60? Tá perguntando para mim? Eu É, falo? é. Ah, tá. Gente, pode ser comum, mas tudo que é considerado doença não é normal. Isso tem que estar muito claro pra gente, porque senão a gente vai achar normal uma coisa que, na verdade, é comum. Assim como foi a sobre esquecimento.
Pressão alta. A gente tem uma coisa dentro da saúde pública, que a gente chama, a Carol tá aí, que dá aula disso e tal, prevalência, incidência, que é aquela proporção de doença, de pessoas doentes dentro de uma população. E a gente está com uma proporção alta dessas condições aqui, de dor, principalmente por conta de artrite, artrose, osteoporose, em pessoas acima de 60 anos. Essas doenças que a gente chama de crônico não transmissíveis, que são doenças que vêm do estilo de vida como hipertensão, colesterol alto, diabetes, também, obesidade. Então, a gente está com uma proporção alta. Agora, normal não é. Tanto que a gente tem pessoas acima de 60 anos que não tem nada disso e, ó, não são de outro planeta, são terráqueos. Então, assim, a gente fala que a gente é tribo Cocum e tal, que vem de outro planeta, mas isso é tudo uma... É quase verdade, mas assim, é uma metáfora, entende? Então, assim, essas condições, elas são evitáveis. Mas se elas nunca foram evitadas, elas vão ser comuns de acontecerem. E o que é necessário fazer para evitar que isso... Primeiro, por que é comum? Por conta de um acúmulo, a gente não falou de reserva cognitiva aí, tem uma reserva também de coisa ruim. Tem reserva de tireoide, pasteloide, pizzoide, que a gente até colocou nos stories hoje. Então, assim, tem uma reserva de alimentação errada, uma reserva, essa geração anterior fumou muito, uma reserva de falta de atividade física e de uma certa negligência cultural com a saúde, de que era normal também, depois dos 45, a mulher não se cuidar talvez tanto por falta de conhecimento em relação à menopausa, então tem uma queda hormonal ainda maior e tal, os homens também. E o que acontece? Muitas das questões de dores que a gente vê em quem tem mais idade tem relação com a manutenção do peso corporal mais alto ao longo da vida, mais alto do que deveria, e do uso de sapato inadequado, ou do caminhar com uma postura ruim. Então, ao longo da vida, se a gente tem uma postura inadequada e acumula anos de postura inadequada, um peso que leva uma sobrecarga tanto na coluna quanto no joelho e um período de sapato desconfortável juntando esses dois fatores, ou um sapato inadequado, mulheres usam muito sapato inadequado no dia a dia. Eu dei aula há muito tempo de salto alto, quando não era salto alto, era sapatilha, raramente de tênis adequado. E o nosso organismo, ele sofre o acúmulo desses hábitos. Então, a gente pode ter um organismo que é com mais de 60 anos saudável, que é o resultado de um acúmulo de hábitos bons e atos bons, e um acúmulo de hábitos ruins. Então, a conta, às vezes, quando a gente vê uma pessoa que tem colesterol alto, mas não tem diabetes, isso tirando as questões genéticas, tá? Um tem mais dor e outro menos dor e tal, é o resultado do acúmulo de alguns hábitos que não acontecem do nada. O que a gente quer chamar a atenção aqui? Que dor, que hipertensão e tal, ela pode ser comum, mas ela não é normal e tem a ver com algum acúmulo, muito provavelmente alguma coisa de algum hábito acumulado ao longo dos anos. Total, é isso mesmo. Tem uma coisa interessante que a gente tem que pensar assim. A Amanda falou aí a diferença entre o comum e o normal. O nosso corpo, ele não foi feito para sentir dor. Então, se você está sentindo dor, é um sinal que o corpo está dando. Então, o corpo ele não foi feito para sentir dor. A dor é um aviso. Você está recebendo ali de algo que não está legal. E aí a gente vem naquela coisa, né? Por que, que aquela dor está acontecendo? Por que, que aquele aviso está chegando? E aí, às vezes, a resposta para isso está justamente nos hábitos. Foi o que a Amanda falou agora há pouco. E aí a gente pode pensar assim, existe algo que a gente chama de virtude e tem algo que a gente chama de vício. Qual é a diferença entre os dois? A virtude é um hábito bom que você repete. O vício
é um hábito ruim que você repete. Então, naturalmente, se você repetir um hábito bom, você vai ser uma pessoa virtuosa, no sentido aristotélico, né, da coisa, né, que Aristóteles gostava disso, né, do homem virtuoso, que é aquele que procura ter bons hábitos e cuidar de si mesmo. Então, se você buscar ter bons hábitos, a tendência é que você consiga ser mais plenamente equilibrado mentalmente e fisicamente. Se você, com o tempo, repete hábitos ruins, e aí você mesmo sabe quais são os hábitos bons e ruins que você tem. Ó, tem certeza que se você, dia sim, dia não, come aquela coxinha gostosa na padaria ou aquele joelhão, você sabe que aquilo ali não é mais nutritivo do que você fazer uma refeição saudável, né? Você sabe disso. Então, se você colocar na tua mente e fazer um rastreamento, um raio-x sobre os teus hábitos, isso já vai te dizer muito como é que você vai passar pelas consequências disso. Então, quando a gente começa a vigiar, começa a entender como é que a gente adquire aqueles hábitos, a gente muitas vezes vai entendendo por que a gente está sentindo certas dores. Então, é importante que a gente possa olhar para isso. E tem um outro aspecto, que às vezes nem entra muito aqui, mas que a gente acaba puxando também para falar sobre isso, que é o aspecto da própria autoestima mesmo, né? Existe uma passagem que de vez em quando algumas pessoas contam, né, uma história, né, de um rapaz que chegou no posto de gasolina e quando ele foi abastecer o carro, ele deu oi pro frentista e tinha um cachorro que estava deitado no cantinho assim, o cachorro estava uivando, estava ali gemendo. O cachorro gemendo, 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 aí ele olhou e falou pro frentista assim, vem cá, por que aquele cachorro ali, ele tá gemendo desse jeito? Aí o frentista falou para ele, ah, aquele cachorro? Não, porque ele está deitado em cima de um prego. Aí ele perguntou pro rapaz assim, mas por que ele não levanta? Porque talvez não esteja doendo o suficiente. Então, muitas vezes, a gente se acostuma com a dor e a gente não deveria, porque a Amanda falou. A gente, às vezes, vê que algo é comum que está acontecendo com a gente, mas a gente acaba aceitando aquilo como algo normal. Então, mais uma vez, no início do que eu estava falando aqui, não é normal o teu corpo sentir dor. É um aviso que ele está te dando, né? Então, busca olhar os teus hábitos, busca, sobretudo, se cuidar também. Que às vezes a gente vai deixando para lá, vai deixando para lá, isso é assim mesmo. E às vezes não, às vezes dá jeito, dá para a gente poder resolver. Então, tem alguns aspectos que a gente pode também puxar para esse lado da autoestima que a gente precisa olhar também. Então, se você estiver sentindo dores, estiver passando por alguma situação de saúde, busca saber, busca um profissional. Não continua assim, não. A gente não foi feito para sentir dor, você foi feito para poder estar com o teu corpo bem equilibrado. E agora, se você chegou em determinada idade e não tinha ainda criado hábitos suficientemente bons para você poder viver, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de começar novamente. E antes tarde do que mais tarde, como diz o ditado, né? Então, procura fazer algo que você sabe que vai ser bom para você. A longevidade está aí. Se você vai viver bastante, busca viver com qualidade. Não deixa para depois, não. Isso aí. Show. Mas Agora uma vamos lá para a perguntinha aqui. A próxima, ó. A massa muscular, ela diminui com o envelhecimento? E aí? sim ou não. Diminui? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. O que vocês acham? Massa muscular diminui com o envelhecimento. Faz aí. Agora acho que depois dessas duas últimas, versão fantasia masculina. Cara, é muito cringe pra estar fazendo isso aqui. Fantasia. Tu via. Ó, já temos respostas aí, ó. Tia Glorinha colocando que sim, que é normal que a massa muscular diminua com o envelhecimento. Tia Mano também colocando sim. E aí, qual é a resposta? Fala pra gente. É verdade esse bilhete. É sim, amiga, diminui. É verdade, é verdade. Vou até mostrar uma imagenzinha aqui agora. O que acontece é isso daqui, galera. A massa muscular diminui
e a massa de gordura ela aumenta. Por isso que muitas vezes o volume não fica igual. Ah lá, tio Sérgio botou assim também. O que, que acontece aqui? Isso é uma grande verdade, por isso que eu e o Wallace, a gente fica com a nossa frase. O Wallace, fala aí. Músculo é ouro, gente. Pelo amor de Deus. Músculo é ouro. A gente já vem falando algumas lives aqui, e eu vou fazer a mesma inferência aqui que fez em relação ao paladar. O nosso tecido muscular, ele reduz, de fato, é diferente da função cognitiva, por exemplo. Ele reduz por uma série de alterações hormonais que a gente tem ao longo do tempo, principalmente com a redução da testosterona, tanto em mulher quanto homem, assim como a alteração dos níveis de estrogênio na mulher depois dos 40, 40 e pouco. A gente tem uma redução da massa magra e um aumento da produção de massa de gordura. Por isso que essa compensação da imagem que eu coloquei aqui. E a gente também tem uma redução da produção de colágeno. Então, o que, que acontece? A gente acaba tendo uma atrofia progressiva muscular ao longo do tempo, e há uma morte celular também. Rugas, ressecamento, flacidez, é formado por conta dessa redução da massa muscular. Por isso que ele te defende muito, são dois elementos do Bora, a necessidade do movimento, com exercícios que levem ao aumento da massa muscular ou à manutenção, e a prática regular de exercício físico com uma boa alimentação, com a quantidade adequada de proteína e dos outros nutrientes, para que a gente possa ter uma compensação, inclusive um ganho. E tem que ter um acompanhamento também dos exames, porque às vezes a gente tem uma queda, e isso eu já passei por uma queda de um hormônio que sequestra a testosterona, e isso levou a uma queda dos meus níveis, e isso alterou até minha função mesmo de humor. Coincidiu com o início da crise depressiva que eu tive antes e tal. Então, é importante que a gente observe os exames, porque além disso ter um fator da idade, se você está passando por uma situação de estresse, luto, isso pode ter um componente também hormonal modificado. Então, essa é verdade, gente, é verdade esse bilhete, músculo é ouro. Mas fala aí, Wallace, isso significa que é tarde para começar? Antes tarde do que mais tarde, comece. Porque, olha só, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos. Olha só que interessante. Pegaram 50 homens e mulheres, a média de idade da galera. Voltou. Então vamos lá. Pegaram um estudo, né, nos Estados Unidos fizeram um estudo com americanos, 50 pessoas, homens e mulheres, média de idade desses adolescentes era de 87 anos, né? Os rejuvenescentes, média de idade era de 87 anos, a média. E fizeram essas pessoas praticarem atividade física com peso durante 10 semanas. Isso aí dá mais ou menos aí uns 3 meses, não é isso? Mais ou menos. 2 meses e pouquinho. Aumentaram e aí qual foi o resultado que chegaram? Né? Que a força muscular dessas pessoas ela aumentou em 113%. Olha que coisa fantástica. E o nosso corpo tem a capacidade de fazer pela gente. Né? A capacidade muscular, a força muscular dessas pessoas, com 10 semanas de exercícios com peso, aumentou 113% em 10 semanas. E eles apresentaram ainda um aumento na velocidade da caminhada, que geralmente é um marcador de saúde física para pessoas idosas. A velocidade da caminhada. Então, olha só, em apenas 10 semanas, os benefícios imensos da atividade física já apareceram de uma forma patente. Agora, você imagina você começar o quanto antes. Qual é o benefício, qual é o ganho que você não vai ter lá na frente? Além da parte física, que está comprovada aqui, também a parte cognitiva, que a gente já falou antes. E diversas outras áreas da tua vida, porque você vai oxigenar melhor,
o teu cérebro fazendo atividade física, você vai naturalmente, dependendo do tipo de atividade que você procurar, se envolver com grupos de pessoas que praticam aquela atividade que vai possibilitar um ganho na tua sociabilidade, na parte de relacionamentos. E olha só, falando em estudos ainda, né? A gente teve um estudo da Universidade de Harvard, que foi o estudo mais longo de toda a história sobre longevidade. E esse estudo chegou à conclusão de que o fator mais importante de tudo, ao longo de toda a nossa existência, para que a gente possa ter uma vida feliz, é justamente a parte de relacionamentos. Então, olha só como é que você pode ir agregando todos esses elementos, e é por isso que aqui no Bora Rejuvenescer a gente fala desses 8 elementos, e parece que eles ficam destacados, igual quando você vai para a escola para aprender matemática, achando que não tem nada a ver com química, que não tem nada a ver com português. Não, elas se integram. Quando a gente olha para a vida, em tudo que a gente vê, tem matemática, tem física, é só você ter o olhar de ver. Então, quando a gente olha tudo isso de uma forma conjunta e integrada, a gente percebe que uma coisa vai puxando a outra. Pessoas que tinham uma média de idade de quase 90 anos praticaram atividade física tiveram um ganho extraordinário na capacidade física e, com certeza, na capacidade também cognitiva. E a gente sabe que, conforme a idade vai chegando, a massa magra e a produção de colágeno, né, que dá aquela elasticidade e sustentação para a pele, ela diminui. A gente vai envelhecendo, vai caindo. A massa magra e a produção de colágeno. E, ao mesmo tempo, a quantidade de gordura aumenta. Então, quando a gente fala aqui no Bora Rejuvenescer sobre todos esses elementos, a gente está falando não só para quem já está passando pela situação, é para a gente poder prevenir e poder construir uma vida legal mais na frente. Então, muitas vezes, a gente falou de hábito, né? O que é o hábito? O hábito, ao contrário do que muita gente diz, o hábito não é conquistado por uma quantidade de dias que você repete. O hábito ele é conquistado quando você tem disciplina, quando você tem consistência de estar fazendo aquela coisa repetidamente. Quando você percebe que para você se sentir saudável, feliz, pleno e poder fazer aquilo que você gosta mais na frente, durante mais tempo, quando você percebe que é importante o hábito da atividade física, de estímulo para a tua parte cognitiva, de uma boa alimentação, de tudo aquilo que a gente fala, aí você fala assim, caramba, é importante isso. Porque quando eu olho para a minha figura lá na frente, eu penso assim, quando chegar lá, eu quero estar daquele jeito. Mas para estar lá daquele jeito lá na frente, depende do que eu faço hoje. Então, é cada dia colocando um pouquinho e mudando os teus hábitos, mudando a tua rotina, tentando tirar os vícios, que são aqueles hábitos ruins que você repete, e colocando as virtudes ali naquilo que você busca para a tua saúde. Exato. Fazer sempre essa equação aí, todo dia com tudo, estando atento. E nossa última pergunta, né? Talvez a mais polêmica. Vamos lá. Fala É verdade? Sim ou não? Não existe vida sexual na terceira idade. É verdade isso ou não é? Não existe vida sexual na terceira idade. É verdade? Boto sim. É mentira? Boto não. E aí, o que você acha? O nosso elemento, criatividade e sexualidade. A gente ainda vai falar muito disso. A gente fala sobre isso no Bora Rejuvenescer. Que tem que falar. O ser humano, ele é de uma forma integrada e vamos combinar, né? A gente não estaria aqui se não fosse o elemento da sexualidade, que é tão importante para a vida, né? Exatamente. Ó, minha mãe colocou aí, não. Mentira. E aí? Sim ou não? Fala aí, Amanda. Não tem vida sexual na terceira idade. É verdade ou é mentira? Gente. Olha só. É mentira. É mito. Quem trabalha com saúde. Vou começar com dado científico. Quem trabalha com saúde pública e que trabalha em posto de saúde sabe que está aumentando as infecções sexualmente transmissíveis na terceira idade, justamente porque os idosos eles fazem sexo, sim,
tem prazer sim. Isso é um tabu ainda nos dias de hoje, falar sobre isso. E por conta de não falar, não há prevenção. A Carol botou demais. Quem está nesse meio sabe que tem. E acaba que a gente está aumentando isso dentro, esse quadro de infecções, né? Não é mais DST, se chama IST agora, porque o grupo da terceira idade está cada vez mais fazendo sexo. Tem alguns fatores nisso, nessa pergunta, que causam uma certa confusão na hora de interpretar. Primeiro, vida sexual tem uma correlação com o desejo sexual. O que acontece ao longo da vida por conta das mudanças hormonais, principalmente na mulher quando vem o quadro da menopausa e todo aquele remeleixo e alterações, pode haver uma redução da libido, que deve ser modulada. Há uma mudança nos níveis de estrogênio que causa alterações físicas e de humor e que podem afetar o interesse por sexo, que é a libido em si. E no caso dos homens, alguns passam pela andropausa, de uma forma mais forte. Então, assim, há uma diminuição dos níveis de testosterona que podem, sim, causar uma alteração da vida sexual. Mas a pergunta é se existe ou não, porque, gente, a nossa cultura ainda acha que idoso não faz sexo. E isso é muito grave, principalmente quando a gente fala de moradia para a terceira idade. Tem moradias, tem asilos que colocam idosos, que são casais em quarto separado. E a gente tem que olhar isso sem espanto ao carinho, ao sexo, como é com os mais jovens. E o sexo, como a gente já falou na live de libido, você ser sexualmente ativo, estando em casal ou não, ou seja, você tendo um relacionamento constante ou você estando solteiro, ele depende muito mais da sua saúde emocional e física do que a idade em si. Então, tem homens jovens que podem ter dificuldade com ereção, tem mulheres jovens que podem ter uma redução do desejo sexual e da libido, dependendo da fase de vida que está, se está passando por um quadro de estresse, depressão ou não. Assim como tem pessoas mais velhas que estão em relacionamentos ótimos, começando o relacionamento e tem ereção com 70 anos sem precisar de ajuda medicamentosa. As mulheres ficam excitadas sim, com desejo e querem ter sexo com seu parceiro. Então a gente precisa abrir a cabeça sobre essa questão do tabu sexual, até para poder conversar abertamente. Eu tenho amigas que falam, pô, meu pai se separou e agora tá uma coisa e tal. Gente, tem que usar camisinha e tal, mas às vezes a ereção ela não consegue ficar tão rígida, e aí como você lida com isso? Precisa ter um olhar de saúde pública com isso. Então a gente tem que falar mesmo. Então, isso é um mito. É um mito. E aqui no Bora Rejuvenescer a gente já fez, né, algumas lives sobre essa parte de libido, falando sobre a parte da sexualidade. E isso é inerente ao ser humano, mais uma vez, né? Não, como a Amanda falou, né? Muitas vezes a limitação ela vem por causa da nossa saúde mental, né? E isso acontece tanto com pessoas mais jovens quanto com pessoas mais velhas, né? A gente tem algumas limitações de crenças e limitações também no nosso aspecto de saúde mental. Então é bom estar cuidando disso, é bom olhar para isso, porque a gente não deve abolir uma característica do ser humano assim de uma hora para outra só por causa da idade, né? E realmente acontece um tabu enorme para poder falar sobre isso. Mas aqui a gente fala. A gente fala. E vai falar lá. Então é isso. Depois a gente vai poder conversar sobre mais e mais assuntos parecidos com esse, né? Porque a gente acaba fazendo um ciclo infinito dentro de todos esses elementos do Bora Rejuvenescer. E hoje a gente trouxe só um dos aspectos aqui, né? E até mesmo puxando um pouquinho desse final de semana que foi o Dia Internacional do Idoso,
para a gente poder trazer assuntos que falam sobre envelhecimento, que é sempre importante a gente estar conversando sobre eles, né? Com certeza. E depois a gente vai abordar mais mitos e verdades, mas dentro de cada elemento do Bora. Vai falar sobre alimentação, sobre mito e verdade da atividade física, da sexualidade. E vai ser bem bacana. Então, agradecer por Vai ser estar aqui legal. agora também. E para quem vai ver no replay também, estamos à disposição aí no direct também para tirar dúvidas se for necessário. Isso aí. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Um ótimo final de noite. Só relembrando que amanhã, a partir de meio-dia, a live, a gente reprisa ela no canal do YouTube. Se você não segue a gente lá, entra lá, a gente coloca a reprise amanhã e em breve entra no feed aqui do Instagram. Um beijo para todos. Até semana que vem. Beijo! Valeu!